Eu acho que isso é uma coisa que não necessariamente tem um grande sentido aí, né? O fato de ser. Tem outros posicionamentos do César Bittencourt nas redes também, já saíram algumas reportagens sobre isso. É uma pessoa de esquerda, então ele tem. Ao longo do governo Bolsonaro, muitas críticas a Bolsonaro, no 8 de janeiro, condenando ataques do Bolsonaro a ministro do Supremo. Mas eu vejo mais no sentido de contratar um criminalista experiente, que possa fazer uma defesa boa do Cid, do que necessariamente a família buscando alguém com essa coloração política. Não tenho essa visão. Até porque o Bernardo Fenelon também que era o advogado anterior, também era um advogado progressista, ligado a pessoas de esquerda. Não tem necessariamente, eu acho, nisso algum sentido. O que eu vejo uma coisa para a gente observar é uma coincidência, eu presumo que tenha sido coincidência, né? Que entre talvez o segundo cliente mais famoso do César Bittencourt e o Cid, vou botar o Cid como primeiro, e o segundo mais famoso, vocês devem lembrar, foi o Rodrigo Rocha Loures, que era, digamos assim, o Cid do Temer. O Rodrigo Rocha Loures foi aquele ex-deputado que era assessor do Michel Temer na presidência e que em 17 de maio de 2017, este que vos fala e meu antigo chefe Lauro Jardim, publicamos aquela reportagem dele carregando uma malinha cheia de dinheiro da JBS em São Paulo, no âmbito da delação do Joesley Batista. O Rodrigo Rocha Loures, que era o Cid do Temer, foi cliente do César Bittencourt. É como se o César Bittencourt tivesse se especializado em ser advogado de assessor encrencado de presidente da República. É como se ele tivesse essa especialização, né? Agora, tem aí uma má notícia para quem espera uma eventual colaboração do Mauro César Cid. O Rodrigo Rocha Loures matou no peito, quer dizer, ele sempre disse agir sozinho, Michel Temer não sabia de nada, esse dinheiro não era para Michel Temer. O César Bittencourt tem diversas declarações, enfim, é sabidamente contra as delações premiadas, não aposta nas delações premiadas, né? Ao contrário do advogado anterior do Cid, que, embora viesse dizendo que não tinha delação premiada prevista no caso do Cid, ele não estava aberto para isso, era um cara que tinha publicado sobre delação premiada, tinha livro publicado sobre delação premiada. Então isso pode ser uma coincidência ou não, ou também pode, a família do Cid pode ter se interessado pelo César Bittencourt justamente pela experiência dele de lidar com esse tipo de personagem, né? Assessores muito influentes de presidentes encrencados. No caso dele, ele tinha um currículo muito bom nesse sentido, porque ele defendeu o Rodrigo Rocha Loures, que foi, digamos, o Cid do Temer. Embora o Cid tivesse muito mais responsabilidade junto ao Bolsonaro, influência no dia a dia do Bolsonaro, acesso a tudo do Bolsonaro, do que o Rodrigo Rocha Loures. O Rodrigo Rocha Loures, muito longe de ter esse nível de acesso ao Temer como o Cid tinha o Bolsonaro. Agora, sobre as declarações, elas preocuparam o entorno do ex-presidente. Porque o que é um subtexto disso? Disso que o César Bittencourt disse ao Globo. O bom militar cumpre ordens, o Cid foi um militar. Se ele cumpre ordens, alguém deu ordem. Se alguém deu ordem, quem era o chefe dele? O chefe direto do Cid, quem era? Era o Bolsonaro. Então, está subentendido, a gente pode subentender nisso que o César Bittencourt disse, o seguinte: olha, se teve alguma ordem criminosa, foi uma ordem, né? Então ele seguiu uma ordem criminosa, mas era uma ordem. Tem uma parte da frase dele, eu vou ler aqui para vocês. Ele disse assim para o Globo: ordem ilegal, injusta, militar cumpre também. Não pode cumprir ordem criminosa. Vamos avaliar onde apareceu uma ordem criminosa
se apareceu, se ele tinha consciência disso. Alguém mandou, ele é só o assessor, cumpre ordens. Vamos examinar até onde vai a responsabilidade de um e de outro. Cara, mais claro que isso não tem. O que ele está dizendo é o seguinte: se teve alguma ordem legal, talvez o meu cliente não soubesse que era ilegal. O fato é que ele cumpriu a ordem que alguém deu. É um recado bem ruim para o Bolsonaro.